Olá pessoal, vamos então para mais uma aula de resistência dos materiais. Na última aula nós falamos bastante aí já sobre cisalhamento, né? Dimensionamentos aí de rebites, e nós vamos falar agora, inclusive seria nosso último assunto desse bimestre. Nós vamos estar falando sobre flexão. Então vocês já viram alguns conceitos de forças, né? A tração, a força que estará sempre puxando uma barra, a compressão que estará sempre comprimindo, né, uma barra, e a flexão nada mais é um exemplo que o pessoal sempre coloca nos livros aí, entre conceitos de flexão, é um trampolim. Vocês já viram um trampolim, né, aqueles que o pessoal utiliza para pegar impulso, para dar um mergulho em piscina. Esse trampolim, o que acontece? Há um efeito ali, né, naquela madeira de flexão, né? E assim ocorre com os materiais. E um dos materiais que ocorre muito flexão é a madeira. Então a madeira, geralmente, vamos citar aí o exemplo de algumas construções que são utilizadas madeira. Dependendo da madeira, ela pode sofrer essa flexão, né? Ela pode sofrer uma pequena flexão, então ela vai mexer a dimensão dela e ocorre uma certa flexão onde há um maior peso. São alguns exemplos. Então vamos à parte conceitual. Aqui eu mostro aqui para vocês um desenho para ficar mais fácil. Então isso tudo aqui, né, seria uma chapa qualquer, um material metálico, né? Então você tem ali uma chapa, e nessa chapa nós vamos ter uma força, tá? E sempre a flexão, essa viga, essa chapa, ela vai estar apoiada, certo? Ela sempre estará apoiada para que ocorra. Então, se eu tenho uma força aqui, olha, então ocorre uma flexão. Na flexão, o que vai acontecer? Na flexão, se você tem uma força aqui, provavelmente essa chapa, olhando para esse perfil, essa chapa ela vai fazer isso aqui, ó. Ela faz isso aqui, tá? Uma tendência, isso vai acontecer dependendo da força, e a chapa ela vai sofrer, né? Essa flexão, ela vai sofrer uma deformação. Então é isso que nós vamos ver, o conceito aí de flexão. Então vamos trazer para cá agora, esse detalhe aqui então, essa vista, né, é exatamente isso que eu desenhei. Então você tem a chapa, né, e aqui você tem a flexão. O que acontece então com a chapa? Acontece isso daqui, né, aqui ó. Você tem aí a deformação. Analisando em detalhes o que acontece internamente nesse material, nós vemos aqui uma força. Onde está aplicado a força, o peso sobre essa viga, essa chapa, há uma força superior aqui, ó, na chapa, na parte de cima da chapa. O que acontece? Acontece que, ocorrendo essa deformação, as forças elas se comprimem. Então eu tenho uma compressão na face superior da chapa, uma compressão. Por isso que eu indico aqui com estas setas, onde eu tenho uma compressão na parte superior da chapa. E inferior, o que acontece aqui, ó? Enquanto essa parte ela comprime, embaixo, né? Se a chapa está aqui, ó, o que vai acontecer? Ela tem uma força de tração. Então, embaixo nós vamos ter uma força de tração nessa chapa, nessa viga. Então, observem que eu tenho força de compressão na parte superior e de tração na parte inferior. Esse é o conceito de flexão. E aí, um elemento muito importante aqui é a linha neutra. A linha neutra nada mais é do que uma linha aqui de centro aqui, dessa espessura da chapa aqui, né? Uma linha neutra que vai passar no meio aqui.
E essa linha neutra, estamos chamando aqui de N, tá? Então na chapa eu vou ter forças acima dessa linha e abaixo dessa linha, tá? Então nós determinamos o A aqui da chapa é a parte superior e o B a parte inferior. Então tudo relacionado a A, em que eu tenho o momento, em que eu tenho forças ali, nós temos a compressão. Tudo relacionado a B abaixo da linha neutra, nós temos a tração. Ok? Então vocês veem, né? Tensão, isso daqui tá, esse desenho está no material de vocês. Vocês vão visualizar até um pouco melhor do que está aqui. Mas o importante aqui é a explicação. Então, a tensão de cisalhar, a tensão aqui na parte de C, que é a compressão, né? Na verdade, é um cisalhamento, eu vou falar um pouco sobre isso, é um corte também, são seções cortantes. Mas a tensão aqui de compressão, a tensão compressão máxima. Então ele considera na compressão a tensão máxima de compressão. Nós consideramos para o cálculo da flexão. E a tensão máxima de tração, tá? Independente, tá? A flexão ela vai usar a tensão máxima que eu tiver aqui. Pode ser positiva ou negativa, pode ser de compressão ou tração, vai considerar sempre a tensão máxima, tá? Então nós vamos calcular essa tensão através do momento máximo que eu tiver, tá? Relacionado tanto a, vamos calcular na compressão e na tração, e o momento máximo nós determinamos como o momento utilizado para o momento que eu falo, momento fletor, tá? Aqui nós temos um momento fletor. O conceito é o mesmo, sempre vai ser força vezes a distância, que vocês já viram, mas agora o momento fletor relacionado à flexão. Então, o maior momento que nós calcularmos entre ali compressão e tração, nós vamos utilizar para o cálculo da flexão, o maior momento. Bom, sendo assim, a fórmula básica, tensão normal da flexão, ela vai ser, eu tenho a tensão de compressão, como eu falei para vocês, que é o momento das forças, momentos das forças A nesse trecho aqui. Então ele vai pegar o pico aqui do maior deformação aqui que eu tiver, e o momento em A, da linha neutra, que é do meio, até o maior pico que eu tiver de deformação aqui. Momento em A. Dividido pelo momento de inércia. Então, é utilizado o momento de inércia porque nós estamos calculando aqui, a linha neutra está aqui como uma principal elemento, principal dimensão aqui. A linha neutra, nós temos sempre, quando a gente fala do meio, né? A flexão, como eu falei, ela compreende na parte central, geralmente, de uma chapa. Então, a gente fala um momento de inércia, ele sempre vai pegar onde você tem ali o centro de gravidade, né? O centro de gravidade da peça, tá? O centro onde está concentradas as forças de gravidade. E o momento de inércia, existem formas de você trabalhar isso através de configurações, perfis de materiais, mas também existem tabelas prontas em que a gente já pega lá o momento de inércia relacionado a uma seção retangular. Então isso já tem calculado uma formulinha básica ali para a gente trabalhar o momento de inércia. O momento de inércia de uma seção circular. Então isso a gente consegue através de tabelas. E também, então, falei da tensão de compressão relacionada a essa dimensão A e a tensão de tração relacionada a essa dimensão B. Da mesma forma, né? É possível calcular a tensão de tração através do momento em B, o maior que eu tiver aqui, dividido pelo momento de inércia.
Ok? Então essa é a fórmula, os conceitos. Agora, como é que nós fazemos o dimensionamento da flexão? Então, geralmente, tem uma outra fórmula, tá? Para a gente dimensionar, ou seja, eu consigo, através dessa fórmula, dimensionar o tamanho da peça, tá? Tanto a base, quanto a largura aqui, ok? Ou seja, essa dimensão e essa dimensão, base largura, base altura, ok? Então, o dimensionamento da flexão, como que é desenvolver, qual é essa fórmula, como que ela é, como que a gente pode identificar aqui os elementos aqui. O M máximo seria o momento fletor máximo em X. Por que em X? Porque aqui eu vou ter algumas forças, olha. Eu vou ter algumas forças, né? E vamos considerar essa parte então, ó, que eu desenhei para vocês aqui, ó, né? Olha aqui, ó, X. Então nós vamos calcular sempre em função de X, onde eu tenho as forças de flexão. Então por isso que eu posso focar aqui os momentos, o momento máximo, né? Que vai ser o momento fletor máximo em X. E o módulo de resistência da seção transversal. Eu tenho fórmulas específicas para o módulo de resistência da seção transversal, que tem a ver também com o momento de inércia, né? Mas são fórmulas diferentes. Eu tenho o momento fletor, eu tenho o módulo de resistência da seção transversal. Que para cada perfil, então eu tenho uma tabela que me mostra essas fórmulas básicas aí também, como o momento de inércia da seção, do módulo de resistência da seção transversal. Então eu tenho ali de uma seção retangular, de uma seção circular, um semicírculo. Então isso daí a gente vê essas informações em tabela. Tendo essa fórmula aqui, tá? É o que a gente vai estar trabalhando. Aqui você teria que ter o momento aqui A e o momento de inércia, mas o dimensionamento a gente vai trabalhar mais essa fórmula, tá? Que é tensão admissível. Então, por exemplo, eu vou passar um exemplo para vocês aqui sobre uma madeira, né? Então, você tem lá uma determinada madeira e essa madeira eu quero saber a dimensão dela, onde eu sei a tensão admissível daquela madeira. Também essa tensão admissível ela é encontrada em tabelas, tá? Tensão admissível daquele material, madeira tal. Então eu tendo essa tensão admissível, eu posso calcular, e tendo as forças que serão aplicadas nessa madeira, eu consigo então determinar qual que deve ser a dimensão dessa madeira. Ok? Então pessoal, eu vou passar o exemplo e aí fica mais claro a aplicação dessa fórmula que nós vamos estar trabalhando nos exercícios. Ok? Vamos então, pessoal, falar sobre o exemplo de flexão. Então, nós temos aqui uma viga aqui de madeira, tá? O material é madeira, e o próprio enunciado do exercício, então, ele vai passar para nós a tensão, né, encontrada, a tensão dessa madeira, tá? Então, a tensão de flexão dessa madeira na verdade, ela é de 10 vezes 10 a sexta, tá? 10 vezes 10 a sexta seria 10 MPa, né? 10 MPa, nós já vimos anteriormente, 10 MPa equivale a 10 vezes 10 a sexta PA, Pascal, tá? Por isso que eu já coloquei aqui em Pascal. Tá? Ele dá em Pascal vai dar então 10 vezes 10 a sexta, nós temos 7 zeros aqui, seria 10 milhões de Pascal, né? Porque vocês se lembram então, né? Com essa informação, o 10 milhões, 1, 2, 3, 1, 2, 3, isso, 10 milhões de Pascal correspondem
nós estamos falando aí, né, em Newton metro quadrado. Então, Pascal, não sei se você lembra lá, recordando unidade de medida, nós temos Newton metro quadrado. Por que Newton metro quadrado? Nós vamos usar na fórmula, né? Nós vamos usar na fórmula metro quadrado. Então, o resultado ele vai dar em metros, ok? Então, essa tensão que é dada, tá? E é dado também mais uma informação. Ele está dizendo que H é igual a 3 vezes B. A altura, ele está dizendo que essa viga de madeira, vocês veem aqui o perfil dela, nós temos a base e a altura. Ele está dizendo que a altura é 3 vezes a base. É uma informação que o exercício deu, tá? Nós vamos usar ela. O restante, nós temos uma força de 1000 newtons aqui nessa extremidade, uma força de 1000 newtons nessa extremidade e uma força de 1500 newton no meio. E é simétrico, tá? Muito comum em flexão você ter uma força no meio da viga, tá? Poderia não estar no meio, aí nós temos que fazer outros cálculos aí, né? Não considerando a simetria. Nesse caso a gente pode considerar a simetria, que a força de 1500 está exatamente no meio, tá? Onde vai ser, onde vai ocorrer a flexão, ok? Tenho também o apoio. Para ter a flexão eu tenho que ter apoio, então eu tenho um apoio aqui, o apoio através de pino, né? Ele é fixo e nós temos a força RA, uma força RB nesse apoio aqui, que é um apoio móvel. Como na flexão nós sempre falamos em forças que estão na verticais, ok? A flexão aqui no meio. Então primeiro nós temos que calcular as forças desconhecidas. Eu não sei quanto que é RA, eu não sei quanto que é RB, e é bom nós calcularmos porque nós vamos precisar também dessas informações. E vocês se lembram para fazer o cálculo, equilíbrio de forças. Então nós temos essas forças, nós temos duas forças contrárias, né? Essas forças consideramos sempre como negativa, essas forças positivas para cima. Então eu faço o equilíbrio de força dessa viga de madeira, né? Isso vocês se lembram lá, nós temos o que? Temos como fazer aqui a somatória das forças em Y, ok? Que é o que vai me interessar. Então eu posso fazer a somatória das forças em Y. Quais são as forças em Y? Todas estão identificadas? Sim, ó, 1000, 1500, 1000, o RA e RB. Então, como a peça, outra observação, como a peça é simétrica, tudo que eu tenho, né, de um lado é a mesma do outro. Então, com certeza, o RA vai ser igual ao RB. Tá? Porque é simétrico. Olha as distâncias, são as mesmas. Como é que eu sei que é simétrico? Eu tenho as mesmas distâncias, eu tenho uma força de 1500 no meio, eu tenho 1000 aqui, na mesma distância, 2 metros para 2 metros ali, ó, 1 metro de RA para cá, 1 metro de RB para cá para 1000. Então, idêntico, é simétrico. Então, RA vai ser igual a RB. Tá? Isso eu defino já visualizando o equilíbrio das forças. Então, RA é igual a RB. Então, eu posso fazer que a somatória das forças em Y, o equilíbrio, ela tem que dar zero, né? Então, vamos lá. Eu tenho a primeira força, menos 1000, mais RA, lá para cima, menos 1500, mais RB, mais RB, menos 1000. É isso, somatória, não estou fazendo momento, tá? Ah, mas você não usou a distância. Não estou fazendo o momento, estou fazendo a força, que nesse caso simplifica, é mais fácil, né? Ah, poderíamos calcular momento? Pode ser feito também. Estamos calculando as forças em Y, porque todas as forças estão em Y, para nós é mais interessante que nós temos a flexão. Então, veja bem, tem essa equação, mas o RA é igual a RB. Isso daqui eu já determinei aqui pela visualização da viga simétrica. Então, o que eu vou fazer? Olha, eu posso pegar no lugar do RB, se RA é igual a RB, no lugar do RB eu ponho RA. São iguais. Por quê? Porque aí eu consigo determinar o RA. Tá? Então vai ficar menos 3.500, que eu fiz a soma aqui, ó, menos 1000, menos 1.500 e menos 1000. 1000, 2000, com 1.500, 3.500. Menos 3.500 mais RA, né? Mais RA, substituir, igual a zero. Então aqui eu tenho 2RA. RA mais RA, 2RA é igual a quanto? 3.500. Então, na verdade,
eu passei do lado de lá do sinal de igual, 3.500, está positivo, dividido por 2 vai dar 1.750. Então, eu determinei o que? RA. RA é 1.750. Essa força aqui, 1.750. E RB? São iguais? Também é 1.750. Ok? Então, nós calculamos as forças desconhecidas através do equilíbrio de forças dessa viga de madeira. Agora começam os cálculos relacionados à flexão. Então, o primeiro cálculo, vamos chamar de as forças Q. Na verdade, o que seria Q? Seria o cálculo das forças em Y, tá? Então, nós chamamos de Q e vamos chamar de M os momentos. M os momentos e Q as forças, somatória de força. Então, na flexão, o que nós devemos considerar? Nós devemos saber qual é o ponto de interesse aqui. Onde que é interessante, onde vai ter a flexão aqui. Vai ter aqui, ó, 1.500, aqui vai ser a flexão. Então, esse é o nosso ponto de interesse. Eu posso, então, seccionar essa viga, tá? É isso que eu tenho que fazer, seccionar essa viga nas forças e distâncias que eu tenho do lado esquerdo, já que é simétrico, né? Do lado esquerdo dessa força. Então, vamos chamar isso daqui, ó. Eu posso ter uma seção aqui, ó. Vamos chamar uma secção chamada secção A, ok? E vou ter uma secção aqui em B. Secção em B. Ok? Por quê? Porque é uma regra. Então, nós temos aqui, ó, a flexão. Eu vou seccionar a viga do lado esquerdo, da onde eu tenho fricção, da onde eu tenho interesse de fazer o cálculo da flexão. Então, eu vou seccionar aqui, porque eu tenho uma força, ok? Aqui eu tenho uma força, eu vou seccionar também. E aí, na regra, nós fazemos por seção. A seção A e a seção B. Por seção, nós fazemos os cálculos das forças, que a gente já conhece. Ou seja, Q sempre vai ser a somatória em Y. Q. Tá? Então, qual é? Na seção A minha seção A está aqui, ó. Qual a somatória dos Y em A? Na seção A, olha só. Nessa seção. Que força que eu tenho do lado esquerdo? 1.000. Somente 1.000 newton. Negativo. Então, a somatória das forças em Y vai ser 1.000. Tá? 1.000 negativo. Faltou negativo aqui, ó. Tá? O momento. O que é o momento? Vocês se lembram? É a força vezes a distância. Então, eu tenho uma força de 1.000 vezes a distância até a seção 1. 1.000 vezes 1, 1.000. Então, eu tenho em Q, somatória em Y de menos 1.000 e o momento de menos 1.000. Vamos para a seção B. A nossa seção B, ela está aqui, ó. Tá? Então, sempre do lado esquerdo do momento fletor da força onde eu tenho a flexão, do lado esquerdo. Então, a B está aqui, agora na seção B. Então, a seção B, vamos calcular o Q, que são as forças em Y. O Q? Eu tenho o quê? Uma força aqui de menos 1.000 e eu tenho uma força positiva de 1.750, que é o RA que eu já calculei. RA, 1.750, menos 1.000 mais 1.750, isso aí vai dar 750. Então, a minha somatória das forças nessa seção, tá, vai ser 750. Nesse caso, positivo. O momento. Nessa seção, o momento vai ser o que? A força de 1.000 vezes a distância. Quanto que eu tenho de distância? 2. Daqui para cá, 2. Então, 1.000 vezes 2. 1.000 vezes 2, 2.000. Que força que eu tenho mais? RA vezes 1. Então, RA que eu já conheço, 1.750 vezes 1. Então, eu vou ter menos 2.000 mais 1.750. Ok? Então, eu vou ter negativo 250. E, na verdade, a gente já viu isso, né? Que algumas forças permanecem aí. Quando positivo, né? Nós estamos considerando positivo a parte de cima, então vai ser positivo. Se eu utilizar quando negativo, né? O negativo ele vai ser sempre para baixo, ok? Essa é a regra, a primeira regra aqui seria calcular Q e M, ok?
Dimensionamento. O dimensionamento, você se lembra da fórmula, que é a tensão, que é o momento máximo, dividido pelo WX, tá? Que corresponde àquela fórmula que eu passei para aquelas fórmulas que eu passei para vocês, né? O WX. E eu falei que é tabelado, tá? WX, né? Então WX aqui na tabela nós encontramos o que? 9b a terceira dividido por 6. Isso é que nós temos na tabela. WX, aqui olha, WX, por que ele é isso daqui? Então vamos lá, para você entender. O WX na tabela, ele é B vezes, é de uma seção retangular, B vezes a altura ao quadrado dividido por 6, tá? Na tabela, isso aqui vai ser dado, você vai ver em tabela. Então WX. Desenvolvendo isso daqui, ó, B vezes altura ao quadrado por 6, o exercício ele me deu, lembra que eu falei? A altura é igual a 3 vezes B, a altura é igual a 3 vezes B. Então eu posso já substituir aqui, ó. Como a altura é igual a 3 vezes B, eu vou colocar B vezes a altura, que é 3B ao quadrado, dividido por 6, desenvolvendo B vezes 9B ao quadrado, dividido por 6, eu tenho 9 vezes B a terceira, dividido por 6, então eu fico com essa forma de WX. E aí eu substituo na forma principal de tensão de flexão, né? Onde é o momento máximo dividido pelo WX. O momento, a tensão eu já tenho, a tensão que foi dada, que é 10 milhões aí de Pascal, vai ser igual a 1000. Aqui, pessoal, como eu tenho 9b a terceira, né, que é WX, coloquei aqui, ó, dividido por 6, quando eu tenho um número dividido por uma fração, é um número vezes o inverso da fração de baixo, isso é uma regra, dividido pelo numerador da fração de baixo. Então vai ficar 1000 vezes 6, eu inverti ali e ficou 9b a terceira embaixo. Então, 6.000, aí B3 fazendo a divisão, B a terceira vai dar 0,00067. A raiz o que? Raiz terceira que eu tenho que fazer. A raiz terceira desse valor vai dar 0,04 metros ou 40 milímetros, vezes 1000, 40 milímetros. Então eu encontrei aqui a base, 40 milímetros, e quem vai ser a altura? Agora sim eu calculo, como a altura é 30 vezes B, então 30 vezes 40 que eu calculei vai dar 120 milímetros, já em milímetros. Ok, pessoal? Então, seria essa regra, né, para os cálculos aí, os cálculos mais simples aí, quando a gente fala de flexão, né? Então, nós achamos a tensão de flexão, quer dizer, já tinha a tensão que seria admissível na flexão, tabelado, e eu consigo dimensionar. Então, essa viga de madeira, para suportar essa força, eu tenho duas forças extremidades de uma flexionando aqui, então ela tem que ser com essa dimensão, a dimensão de 40 por 120. 40 por 120 de altura deve ser essa viga. Ok? E esse WX que eu comentei, que é o módulo de resistência do material, o WX, ele também é tabelado. A fórmula nós buscamos na tabela. Tá? O que você precisa fazer no exercício? Pegar a fórmula da seção retangular da resistência do material e você, com todas as informações, calcula as forças e utilizar a fórmula de tensão de fricção. Tá bom, pessoal? Então, a aula que eu gostaria de estar apresentando para vocês seria isso daí, tá? E é o que eu falei, agora fazendo, aplicando os exercícios que a gente vai ter uma base um pouco melhor. Ok? Obrigado.